É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Seguimos com os destaques do jornal a esta hora. A agricultura familiar precisa de mais apoios, alerta agrônomo angolano. Em um ano de funcionamento, juízes de garantias atendem perto de 20 mil processos. Juventude Universitária aponta soluções para os principais problemas de Luanda. Da atualidade esportiva é destaque, angolanos terminam o segundo dia do africano de natação fora do pódio. E da atualidade internacional, o número de mortos devido às inundações no Quênia aumenta para 188. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 2 de maio de 2024, tem na garantia técnica o Paulo Kizua. A edição e apresentação é do Alberto Capitão. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Ora, uma vez mais, muito boa tarde. Seguimos com o foliar das notícias. Angola precisa desenvolver programas de formação e capacitação dos pequenos agricultores. Sendo as famílias as principais produtoras do campo, é crucial que estas sejam acolhidas pelas políticas públicas viradas para o setor. A consideração é do agrônomo angolano Adérito Costa, que alerta os gabinetes provinciais e municipais da agricultura para que prestem uma atenção especial aos pequenos produtores. Para o efeito, seria prestar atenção nos pequenos produtores, uma vez que sabemos que a nossa agricultura é maioritariamente familiar. Então, se são as famílias que fazem, os gabinetes de agricultura a nível dos municípios, das províncias, devem ter o censo registado sobre quais e aonde estão alocados os produtores que de facto estejam a fazer alguma coisa, para que daí se consiga potencializá-los e estes trazer o resultado que se precisa. Nesta ordem de ideia, conseguiremos ter uma estatística de registro do seguinte: a província de Malães tem X de produtores e cada um tem estado a produzir 10 hectares, convertido em quantidade de produção, tira 40 toneladas por 10 hectares, vezes N produtores, Malães produz X e o IS produz X, o Benguela Y. Então vai-se conseguir ter de facto uma noção daquilo que se quer fazer. Com a criação do Planagrão, Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos, avaliado em 2,8 mil milhões de kwanzas e que numa primeira fase será implementado nas províncias do Monchique, Lunda Norte, Lunda Sul e Cuando-Cubango, o Governo espera produzir, a partir de 2026, até 6 milhões de toneladas de grãos. O agrônomo entende que os números são ambiciosos, mas acredita que para já não serão alcançados, tendo em vista alguns fatores impeditivos. Dentro do pouco espaço de tempo que nos resta para o ano 2026, se não mesmo 2027, atender esta capacidade quantitativa de toneladas de grãos, fica um bocadinho a reticência em termos de resposta desta pergunta, por conta de vários fatores que estão diante do olhar de todo o cidadão, quer seja no caso de nós que estamos a atuar propriamente no setor agrícola, quanto aqueles que tomam o poder de decisão para verem estas decisões tomadas e a serem executadas. Há vários fatores que vão inviabilizar a realização, a materialização efetiva deste projeto. E não precisamos andar às voltas, está diante do olhar de quem quer ver. Adérito Costa diz que Angola produz milho e arroz, mas está longe de atender à procura do mercado. O também produtor elenca algumas sugestões para que o Planagrão seja uma realidade nos próximos tempos. O que devia-se fazer para ir dando passos galopantes neste processo do projeto Planagrão seria necessariamente identificar os que já fazem agricultura, potencializá-los, primeiro, com formação técnica e, segundo, aquilo que de facto se precisa para triplicar, quadruplicar quantitativa e qualitativamente o trabalho que já tem estado a se fazer. Porque Angola produz milho, produz arroz, porém, há uma questão que se coloca: 5%
conjunto de empresários que, em função da dinâmica que o país viveu na transição 2016-2017, e Angola deixou de ter a fama de canteiro de obras, então muitos decidiram virar as suas atenções de negócio para o setor da agricultura. Aí estes vieram com a lição bem estudada, porém não são um número tão elevado que conseguirão dar capacidade de resposta em termos quantitativos daquilo que se precisa nas estatísticas de consumo e da reserva estratégica alimentar do país. Ouvimos o agrônomo Adérito Costa quando falava sobre a produção nacional, tendo como base de partida o Plano Grão, programa que visa aumentar a produção de grãos em todo o território nacional. Ora, é a necessidade de acelerar a diversificação da economia como forma de reduzir a excessiva dependência do petróleo continua a ser a tese defendida pela comunidade académica. A adaptação de medidas como a economia de mercado é uma das soluções apontadas e que pode ser aplicada, aproveitando o bom momento do mercado petrolífero. Todos os dados com a Manuela Costa. Em 22 anos de paz e com conquistas que levaram o país como referência em África na mediação de conflitos e não só, na perspectiva económica, marcos significativos também foram alcançados. A construção de projetos essenciais como grandes hospitais, escolas e estradas que ligam o país do norte ao sul, do leste ao oeste, são alguns exemplos da evolução que Angola teve. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, apesar dos marcos alcançados, urge a necessidade de um melhor aproveitamento dos momentos em alta da matéria-prima da economia nacional. E o que nós verificamos é que nós não temos sabido aproveitar os momentos bons do petróleo para desenvolver o país. Usar o dinheiro do petróleo no desenvolvimento do país. E é isso que está a acontecer. Nós temos que agradecer muito aos militares, a circunstância de terem libertado o país, a circunstância de, mesmo depois de desavindos, conseguirem a paz, mas eles têm se revelado incapazes de desenvolver o país. Isso é um problema de políticas, é um problema de prioridades. A adoção de medidas como a economia de mercado é uma das alternativas apontadas pelo analista para que o país deixe de ser totalmente dependente do petróleo, já que receia que pode acabar algum dia. Existem três maneiras de resolver o problema. Um é a tradição, nós vamos resolver o problema económico como resolveram os nossos ancestrais. Um é a autoridade, há um SOBA que nos diz como é que nós resolvemos o problema, e há o mercado. A interação entre os diferentes agentes económicos conduz à solução do problema económico. É óbvio que todos os países, não há um país que use só um destes. O nosso problema é que usamos demasiada tradição e demasiado autoridade e pouco mercado. Muitas vezes até formalmente a nossa economia é de mercado, mas depois na prática não é. É o Estado quem dirige a economia, o Estado é o maior agente económico e não estou a dizer que o Estado não deve intervir, também deve intervir, mas devemos dar lugar ao setor privado, aos inovadores, aos empresários, que são eles de facto que podem mudar o paradigma do país. Quanto à inflação, que acelerou 21,99% desde janeiro desse ano, sendo este o valor mais elevado em 18 meses, na ótica do economista, é um problema que tem registrado o agravamento devido à falta de compatibilidade no salário mínimo. O salário mínimo em 2013 era de 3.500 kwanzas. Agora é de 32.200 kwanzas. Portanto, aumentou quase 10 vezes. Mas durante este período houve muita inflação, os preços aumentaram muito. De maneira que em 2024 o poder de compra do salário mínimo é só 31% daquilo que era em 2003. Isto é, com o salário mínimo as pessoas compram hoje só, em cada 10 coisas que compravam antigamente, só têm dinheiro para comprar 3. E portanto esta é a evidência maior, do meu ponto de vista, também do fracasso das políticas. Se a economia serve para as pessoas, para melhorar o nível de vida das pessoas, esta estatística do salário mínimo revela que nós não conseguimos melhorar a vida das pessoas. O panorama foi apresentado durante a segunda conferência denominada Angola, Paz e Desenvolvimento, uma abordagem que juntou vários atores do meio social. Manuela Costa, e este resumo daquilo que é hoje a situação da economia angolana. Vamos mudar de página. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade.
Então seguimos deste lado. Por lei, as empresas têm a obrigação de garantir aos trabalhadores projetos de capacitação contínua. E numa altura em que o mundo é cada vez mais tecnológico, os próprios profissionais devem igualmente manifestar uma predisposição para o conhecimento, como explica Hernan Jorge, especialista em Direito do Trabalho. Quando vamos para o artigo 76 e também a Lei 12/23 de 27 de dezembro, ali o Estado permite a superação, a capacitação e a profissionalização do trabalhador. O que significa, em tempo de tecnologia, é imperioso que o próprio trabalhador se dinamize, se capacite, de modo a exercer com zelo, não é, a sua atividade. E mais do que isso, nós estamos num período em que a tecnologia e também a Organização Internacional do Trabalho têm estado a reiterar para que o trabalhador não fique estático. Determinadas profissões hoje, tendo em atenção o desenvolvimento do mundo, começam a ficar em desuso por causa do avanço tecnológico. Logo, o trabalhador, para não ficar ultrapassado, deve se capacitar no sentido de acompanhar a dinamização do mundo. Ora, e no domínio da nova Lei Geral do Trabalho, em vigor desde março deste ano, o jurista lembra que o diploma penaliza os empregadores que não cumprem rigorosamente com as suas responsabilidades. Se o trabalhador se sinta lesado, os direitos estejam sendo violados, este trabalhador pode fazer uma participação, pode denunciar, pode apresentar a sua preocupação aos órgãos de direito. E tem mais, caríssimo capitão, é que nos termos da Lei 12/23, de 27 de dezembro, a nova lei, há uma regra que se fazia sentir na Lei 7/15, de 15 de junho, a regra da procedência obrigatória, onde o trabalhador, caso visse os seus direitos violados, pudesse recorrer à Inspeção Geral do Trabalho ou então a conciliação por via do Ministério Público ou arbitragem. Isso na nova lei deixou de funcionar. O trabalhador tem legitimidade de per si acionar o mecanismo judicial por via do tribunal. Então, quando se sente lesado, deve efetivamente acionar esse mecanismo. Aqui os argumentos de Hernan Jorge, especialista em Direito do Trabalho, e a necessidade das empresas criarem programas para capacitação contínua dos seus funcionários. Aumentam consideravelmente os casos de autismo em Angola. Dados do Ministério da Saúde apontam para mais de 500 mil pessoas que sofrem desta doença. O MINSA aposta na capacitação dos técnicos para fazer frente ao fenómeno. A meta é que até 2027 o país conte com 38 mil profissionais especializados. Toda a história com a Vinícia Mateus. Atualmente, o país conta com mais de 500 mil angolanos com problemas de autismo, dos quais 150 mil habitam na província de Luanda. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, garante que um dos grandes desafios da doença passa pelo diagnóstico precoce e a capacitação dos profissionais. Temos que reconhecer que ainda temos desafios com diagnóstico, ainda temos desafios com necessidade de técnicos, precisamos de formar. Nós temos um plano ambicioso de formação de quadros que até 2027 prevê especializar 38 mil profissionais. Mãe de uma criança autista, a investigadora Elisa Cardoso conta que no país existem duas realidades. O que nós temos visto em Angola são duas realidades. Aquelas famílias de média e alta renda, por norma, são aquelas que conseguem ter uma suspeita precoce. Para a família de baixa renda, o estudo mostrou que o contexto é diferente. Muitas vezes o diagnóstico é tardio e foi interessante reparar no estudo de que são os professores que reparam diferenças nestas crianças. E o que nos preocupa é que quando as famílias mais desfavorecidas começam a perceber o estigma que a nossa sociedade ainda tem sobre o autismo, retiram estas crianças da escola, ficam em casa, muitas vezes em condições não muito dignas. A diretora do Hospital Materno Infantil Azancote de Menezes, Manuela Mendes, afirma que os profissionais da educação e saúde devem conhecer os sintomas da doença para garantir uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos. O autismo é uma situação que surge, em alguns casos, nas nossas crianças e também pode surgir na vida adulta, e os profissionais, quer os profissionais de saúde, quer os professores, devem conhecer as manifestações desta patologia
para poder encaminhar esses pacientes e melhorar a sua qualidade de vida. Silvia Lutuguta acredita que é preciso apostar na consciencialização do autismo para evitar que os indivíduos com este transtorno sejam marginalizados ou maltratados. Nós temos que continuar a educar a nossa população e passar os sinais precoces que nos ajudam a fazer o diagnóstico para melhor abordagem das pessoas que têm autismo e as suas famílias. Há cada vez mais crianças em Angola a serem diagnosticadas com autismo. Por esta razão, foi realizada nesta quarta-feira o Seminário de Autismo, da Infância à Vida Adulta. Agora, política de Angola e do mundo. Depois dos números do autismo em Angola, olhamos para as notas de atualidade política. Um ano depois da sua implementação, os juízes de garantias de todo o país já julgaram acima de 20 mil processos nos tribunais de comarcas, espalhados um pouco por todo o território nacional. Estes números foram avançados pelo juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, João Leonardo, no ato solene de encerramento da Semana das Garantias que decorreu aqui em Luanda. Os dados referentes aos últimos desenvolvimentos indicam-nos estarmos próximos de 20 mil expedientes tratados pelos juízes de garantias, sendo notório que a maioria das pessoas em Angola hoje já sabe da existência desta figura, que é independente e imparcial, que visa proteger os seus direitos fundamentais, a sua cidadania e os interesses mais gerais de toda a coletividade. Aqui uma correção que se impõe: perto de 20 mil processos foram atendidos pelos juízes de garantias. Um ano depois da sua implementação, o João Leonardo reconhece ainda que existem debilidades que precisam ser corrigidas para o bom funcionamento dos órgãos de justiça. Os relatórios que fomos recebendo reportam problemas de transportação, mobilidade de reclusos, espaços para audiências, adiamentos por avaria do gerador ou do computador. Porém, tudo isto não resiste perante as vantagens obtidas pelos cidadãos em ter um juiz de garantias mais próximo de si, mediante o império do devido processo legal. O balanço é, pois, a todos os títulos bastante positivo, embora humildemente reconheçamos os inevitáveis constrangimentos verificados ao longo deste primeiro ano, próprios de um processo complexo e inédito, que, entretanto, já é uma conquista da maturidade democrática que pertence a todos nós. Ora bem, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, sublinhou a importância deste ciclo de formação, mas apelou para que esta fosse inclusiva com todos os órgãos de justiça. Realçar o trabalho feito, ou atitude que, na altura, os juízes presidentes das diversas comarcas em todo o país, no sentido de terem feito um esforço enorme para criarem as condições para que os juízes de garantias entrassem em funcionamento. Também de relevar o trabalho feito pelos próprios juízes de garantias nessas funções, que rapidamente tiveram que se adaptar a um modelo de trabalho e a fazerem intervenções processuais que até o momento lhes eram completamente estranhas. Mas era necessário que essa tarefa fosse realizada, aplicando, revogando, substituindo as medidas de educação pessoal e de garantias patrimoniais, bem como o reexame dos pressupostos das medidas de atuação previamente aplicadas, que passou a exigir um compromisso de cumprimento de prazos. Vemos o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros. Estudantes universitários de diferentes academias de Luanda apresentam neste momento as suas visões sobre os desafios da província de Luanda. A conferência é da responsabilidade do governo provincial e acontece no Memorial Dr. António Agostinho Neto, para onde vamos agora ao encontro do Simão João. Simão, boa tarde. Qual é o estado, por esta altura, do posicionamento desta juventude?
Muito boa tarde. Respondemos a partir do Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto, onde decorre a conferência provincial com os estudantes universitários a nível da província de Luanda, um encontro que de resto está a ser presidido pelo governador Manuel Homem aqui no Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto. Os jovens apresentam suas visões em relação aos desafios a nível da província de Luanda. E para mais detalhes eu vou agora à conversa com a diretora da Cultura, Turismo e também Juventude e Desporto a nível da província de Luanda. Muito boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Um encontro que de resto está a ser dominado com várias ideias, vários sonhos dos jovens universitários aqui em Luanda. Exatamente, nós aqui trazemos temas como ligados à educação, emprego, economia, cultura e artes, saneamento básico, porque pensamos nós que são daqueles temas que preocupam os jovens todos os dias. Esta Conferência Provincial da Juventude, ou com a Juventude Universitária, enquadram-se nas atividades do Abril Jovem, que terminou há bem pouco tempo, o mês de abril, mas continuamos a realizar ações para saudar o mês da juventude. E esta conferência tem, de facto, como disse bem, o grande objetivo de colher contribuições e aquilo que são as aspirações dos jovens para os vários problemas que os luandenses enfrentam. Uma das inquietações ou problemáticas apresentadas aqui pelos estudantes tem que ver com a questão da empregabilidade. Para esta temática do emprego, empregabilidade, nós aqui estamos a receber valiosas contribuições. E nós aqui ficamos felizes de ouvir jovens que já entenderam que o futuro não está nas instituições públicas, não está em ser um funcionário público, está em ser um empreendedor e gerar empregos. Este é o segredo, né, para conseguirmos então dar a volta àquilo que são as várias preocupações. E a questão do emprego, a habitação, são daqueles temas bicudos que não é fácil para quem está a governar. Muito obrigado, senhora diretora. Obrigada. Vimos então a diretora provincial da Cultura, Turismo e também Desporto a nível da província de Luanda. Nós com certeza vamos trazer mais incidências logo mais no Girassol Jornal sobre este assunto que domina os jovens a nível da província de Luanda, sobretudo os universitários. Boa tarde. Viva, muito boa tarde, Simão João. Continuação de ótimo dia de trabalho. Chegou a hora dos destaques do desporto. Ora, dou-lhe conta que os angolanos terminaram o segundo dia do africano de natação fora do pódio. Os 5 finalistas não conseguiram a medalha de ouro muito almejada. A África do Sul continua a liderar a lista dos países com mais medalhas no africano de natação que decorre aqui na capital angolana. Sagrada Esperança da Lunda Norte vence Interclube e consolida a liderança do Girabola. Golo solitário de Fulhug deixa Borussia Dortmund a um pé da final da Champions da Europa. Mas dados sobre o desporto daqui a pouco no jornal Grande Jogada com António Matamba. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. E da atualidade internacional, uma notícia que tem estado a fazer destaque nos últimos dias: 188 pessoas, entre as quais 15 crianças, morreram em consequência das inundações devastadoras desencadeadas por chuvas no Quênia. O novo número de mortos foi atualizado há pouco mais de uma hora pelo porta-voz do governo queniano. Isaac Muara disse que o mês de abril marcou o pico das chuvas prolongadas de março, abril e maio, exceto na região costeira do país, onde se espera que as chuvas possam atingir o pico somente neste mês. As fortes chuvas e inundações deslocaram 195.011 pessoas, levando o governo a acomodar os sobreviventes das inundações em escolas ou a estabelecer campos de deslocados. Face à situação, a distribuição de bens essenciais continua em todo o país. Momento Angola Cultural. Caiu o pano sobre a 13ª edição do Festival Internacional de Jazz Day, promovido no quadro da Bienal de Luanda. A Rede Girassol acompanhou o evento que decorreu durante 2 dias e a jornalista Fernanda Gonga traz o resumo.
Angola foi. 2 dias de música, exposição artística e muita animação tomaram conta do Festival Internacional de Jazz que Angola acolheu na Baía de Luanda. No final do evento, no balanço, o diretor do Resiliarte, instituição organizadora, Marcos Agostinho, disse que o evento contou com mais de 50 artistas, entre nacionais e estrangeiros, para um público de mais de 700 pessoas. Estamos nós aqui agora pela 3ª vez a fazê-la. E, portanto, ela é recebida de uma forma surpresa, mas agradável, porque nós temos que poder potencializar todos os momentos e que nós podemos de fazer estas atividades, estas ativações como forma de empoderar o artista. O palco ficou preenchido por artistas como o saxofonista angolano Sanguito, Jangol Balde Kalala da República Democrática do Congo, a banda Geographic Music Station e tantos outros artistas como Shea Perry dos Estados Unidos da América, que mostrou-se entusiasmada pela forma como a música foi recebida. I absolutely love all forms of music. Absolutamente amo todas as formas de música e acho maravilhoso que a música americana seja tão celebrada ao redor do mundo, especialmente a música negra. Especially black music. O festival, que visou empoderar o artista, promoveu a troca de experiência entre culturas. Os artistas Vopsi Moma, de Angola, e Julieta Cohen, de Moçambique, falam dessas experiências. Eu me sinto já a partir de ontem e hoje empoderado porque estou a conseguir ter comunicação com outros artistas internacionais e não só, ter uma boa interação com apreciadores e pessoas amantes de arte. Então, desse jeito, é uma empoderação da arte no mercado. Ontem eu tenho o prazer de cantar música na língua de Kimbundu. Foi um trabalho muito grande para mim, porque nunca eu estava na Angola e também é uma língua tanto diferente, mas eu faço tudo com o coração aberto. No dia da sua abertura, a 13ª edição do Festival de Jazz contou com a presença da vice-presidente da República, Esperança da Costa, assim como também de altas entidades do governo angolano, como o caso da secretária-geral da OMA, Joana Tomás, que enalteceu o papel da arte para a promoção da cultura da paz. Estamos aqui para celebrar a paz. Na verdade, eles vieram para juntarem-se no encerramento da nossa festa, porque abril em Angola é conhecido como o mês da paz. Foi no mês de abril em que nós angolanos sentamos à mesma mesa e nos entendemos. Ouvíamos a secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, Joana Tomás, que falava durante a realização da 13ª edição do Festival Internacional de Jazz, que aconteceu em Luanda nos dias 30 de abril e 1 de maio. Jazz, a música do mundo, a fechar o Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 2 de maio de 2024. Falávamos em instantes do Festival Internacional de Jazz. Nós destacamos: a agricultura familiar precisa de mais apoios, alerta agrônomo angolano. Em um ano de funcionamento, juízes de garantias atenderam perto de 20 mil processos. Juventude Universitária aponta soluções para os principais problemas de Luanda. No desporto, angolanos terminam o segundo dia do Africano de Natação fora de pódio. E da atualidade internacional foi destaque: número de mortos devido às inundações no Quênia aumenta para 180. Fico com as despedidas do Paulo Kizua e do Alberto Capitão. Boa tarde. Daqui a pouco tem grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.